mapa ele é uma representação social do mundo que parte do ponto de vista de quem o propôs, né? Enquanto que a cartografia ela não é, ela é a apreensão de um processo estático, mas ao mesmo tempo ela tem o seu movimento próprio, porque ela parte de uma afetação aí por vários atores sociais, né? E essa relação com esses territórios, elas transcendem, enfim, a questão meramente física, né? Elas estão ligadas a questões subjetivas de como cada um atribui qualidades para um espaço, para um determinado espaço. E, né, quando a gente fala isso, a gente está falando também de práticas socioculturais, práticas sociais, né? Então, como que as pessoas utilizam, né, o território enquanto um espaço físico e dali, né, nessa interação entre as relações de sociabilidade, os modos de vida, valores, crenças enfim, todo o espectro da vida coletiva, elas acabam por construir essas cartografias, que, na verdade, assim, são mapas em movimentos, né? Eu acabo trabalhando essas cartografias afetivas, principalmente para desconstruir, muitas vezes, imaginários, né? Então, um exemplo disso foi um mapeamento que eu desenvolvi para o Sesc São Paulo, na Zona Sul, na Zona Sul. A gente acabou fazendo um recorte para mapear práticas culturais que estavam principalmente fora de uma concepção, de uma produção hegemônica cultural. Então, a ideia era mostrar que, para além da ponte, né, então, de Santo Amaro a Parelheiros, existem práticas culturais, né, existem uma série de identidades, movimentos afirmativos, linguagens artísticas, né, se organizando enquanto classes ou mesmo se organizando enquanto grupos identitários para transformar e também para trazer uma outra leitura sobre o que é ser da periferia. A gente sai de uma condição, de uma discussão de que a periferia é uma demanda social, né, é o locus da violência, da precariedade, para mostrar que existe um tecido cultural muito rico, vivo, que se comunica entre as pessoas, né, em que consegue construir uma outra cartografia cultural da cidade que está muitas vezes fora, enfim, dos circuitos oficiais, né? Então, dependendo de como a gente estrutura um mapeamento, que aí a gente pode pensar isso num grande banco de dados, que pode estar, sim, vinculado também a um sistema de informação georreferenciada, né? Porque, assim, o mapa, ele traz a dimensão da visualidade, né? Então, você quer saber onde estão os grupos, né? No caso de São Paulo, por exemplo, que tem a experiência da plataforma do SP Cultura, que eu vejo que é uma tentativa, enfim, do poder público começar a se apropriar dessa discussão dos mapeamentos, né? Mas ainda são soluções ainda um pouco tímidas, mas elas já são importantes porque você começa a criar aí um campo onde essas práticas começam a ter passam a existir no universo das políticas de cultura. Esses públicos, públicos produtores de arte e cultura, entendendo, né, que hoje a gente não tem mais o público e o produtor de cultura, o artista, né? A gente tem uma hibridização disso, a gente tem essas coisas ao mesmo tempo agora, né? Então, é importante, né, um mapeamento, quando a gente pensa nessa perspectiva de auxiliar nas políticas culturais, que ele possa qualificar o máximo possível de informações, né, tanto quantitativas quanto qualitativas, para auxiliar, enfim, nesse processo de criação de linhas de ação cultural, as próprias políticas públicas.
No caso do mapeamento de Santo Amaro, que a gente está falando exatamente de um recorte, enfim, de uma das periferias da cidade de São Paulo, uma coisa nesse processo que nós acabamos pesquisando foi o acesso a recursos para a produção cultural, né, desses grupos, principalmente os coletivos, que foram, num universo de 323 práticas, eles representaram 95 coletivos de arte e cultura, e focando nesses coletivos principalmente, a pesquisa demonstrou, o mapeamento demonstrou que esses grupos praticamente utilizavam recursos próprios, né, recursos de outros trabalhos para poder desenvolver as suas práticas, né? E o único recurso público que em 2008, 2009 chegava nas periferias, principalmente na Zona Sul de São Paulo, era o programa Vai. Ele ativa, né, a partir do financiamento que ele dá, enfim, para jovens, ele permitiu que essa produção pudesse se estruturar de uma forma melhor, pudesse se ampliar e as trancos e barrancos também pudesse se profissionalizar, né? Agora, claro que assim, a gente está falando... quando a gente fala das periferias da cidade de São Paulo, a gente está falando de uma população extremamente volumosa. A gente está falando de mais de 40% dos habitantes da cidade de São Paulo, né? E quando a gente olha para as políticas públicas de cultura na cidade, historicamente a gente tem uma concentração de recursos públicos e equipamentos públicos nesse centro expandido. A partir dos anos 2000, a gente tem um outro anel de equipamentos que passa a ser construído na cidade, que são os céus, né? Os céus, de fato, conseguem chegar na periferia e ter uma capilaridade muito interessante nesses territórios, nessas comunidades, né? Porque eles estão realmente em áreas de vulnerabilidade, em áreas que muitas vezes é difícil a condição de acessibilidade, mobilidade urbana. Então, eles acabam aí sendo equipamentos fundamentais, enfim, para que essa produção cultural possa circular, enfim, pelas bordas da cidade, né? Eu acho que assim o programa Vai, ele é uma conquista das periferias. Muito da evolução desse programa e do impacto se dá não só por uma boa mediação dos gestores do programa dentro da Secretaria de Cultura, mas também como uma boa interação com os seus beneficiários, né? Então, esses coletivos que acessam esses recursos tiveram também uma participação muito importante nessa discussão de uma política de cultura, né, descentralizada e que também comece a diminuir essas assimetrias, né, de recursos e investimentos. Eu tenho trabalhado com diversos tipos de mapeamentos e aí eu acho que tem um foco que eu tenho dado que tem sido bastante interessante, que trabalhar com os mapeamentos a partir de uma produção coletiva, né? Essa produção coletiva significa envolver as pessoas que serão mapeadas também, os grupos que serão mapeados. E o enfoque que eu tenho dado para fazer isso é por meio da formação, né? Então, eu tenho trabalhado com formação de gestores para que eles desenvolvam seus próprios mapeamentos, né? Gestores, militantes culturais. Então, eu fiz um trabalho de formação, por exemplo, com um dos programas da Secretaria de Cidadania Cultural, que foram os agentes de cultura. E eu trabalhei com eles a questão dos mapeamentos como processos de formação, de produção de informações, como possibilidades de articulação desses grupos para que eles possam pensar suas próprias políticas, suas próprias ações e pautar, inclusive, o poder público nesse universo, enfim, da participação política da cidade, né, nas políticas da cidade. Talvez o grande desafio, né, dos mapeamentos, pensando isso em termos de política pública, é pensar
principalmente quando a gente pensa o Sistema Nacional de Cultura, né, sendo que um dos fatores é a produção de informações e indicadores, os mapeamentos são extremamente importantes nesse sentido. Agora, a grande questão é que se cria uma base, né, de informações única, né, ou se não for única, mas que dialogue, né, com as plataformas. Porque hoje a gente tem uma série de mapeamentos, enfim, de diversas naturezas, com diversos enfoques e metodologias dispersos, mas que no momento de fazer a reunião dessas informações fica muito difícil, porque usam bases de informações ou tecnologias que não se conversam, né? Então, eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios, né? Para ter uma ideia, assim, o IPHAN estava com uma proposta de mapear os bens históricos, e aí criou toda uma metodologia, uma ferramenta e tal, que não conversa, por exemplo, com a ferramenta do Sistema Nacional, né? Então, essas coisas, eu acho que talvez, esses pontos, eu acho que talvez sejam um dos maiores desafios aí de como que a gente consegue pensar, né, em instrumentais que possam, de fato, produzir informações e que sejam dialógicas, enfim, a qualquer plataforma hoje. O Ministério da Cultura do México, eles criaram uma ferramenta que, enfim, dialoga aí bastante um pouco com a ferramenta do Sistema Nacional, mas hoje eles conseguem, né, ter uma base única onde tem não só equipamentos, como grupos formalizados, não formalizados, artísticos, culturais, enfim. Então, acho que vale olhar para algumas experiências internacionais e começar a buscar um pouco dessas inteligências, né, que são inteligências informacionais mesmo, né, de como organizar essa informação para que ela possa, de fato, qualificar, né, as ações, enfim, do Ministério, dos estados e municípios.